Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da estrutura, da composição do núcleo celular, começando pela membrana que a envolve, chamada de carioteca, no qual cario significa núcleo, enquanto que teca é revestimento. Então é por isso que a carioteca também é denominada membrana nuclear, porque ela reveste o núcleo da célula, compartimentalizando o DNA ali dentro. E quem tem carioteca? Quase todos os grupos de seres vivos. Então o reino protista, que engloba protozoários e algas, o reino fungi, que são os fungos, reino animal e vegetal. Somente quem não tem, então, é o reino Monera, composto por bactérias e cianobactérias. Aí, nesse caso, o DNA ele fica exposto no citoplasma. Bom, em termos evolutivos, os organismos sem núcleo, os procariontes, vieram primeiro e surgiram há cerca de 3 bilhões e meio de anos atrás. Já os eucariontes vieram bem depois, há cerca de 2 bilhões de anos. Uma coisa interessante da carioteca, que também envolve as organelas retículo endoplasmático e complexo de Golgi, é que todas elas têm uma natureza bioquímica fosfolipídica, que é a mesma da membrana plasmática. Isso ocorre porque todas essas estruturas vieram, num contexto evolutivo, a partir de invaginações da membrana plasmática, ou seja, dobras para dentro do citoplasma, da qual, por consequência, a membrana plasmática originou todas essas estruturas celulares. Em relação à carioteca, ela é uma membrana dupla e porosa. Isso significa que a sua estrutura é formada por uma dupla camada lipoproteica e também que existem diversos poros, ou seja, canais de entrada e saída do núcleo. A membrana nuclear, diferentemente da membrana plasmática, ela possui essas aberturas justamente para o livre intercâmbio de substâncias do núcleo para o citoplasma. E se a gente pensar bem, o que tem dentro do núcleo? Nós vamos ter basicamente duas coisas: um material genético, DNA, e uma estrutura denominada nucleolo. O DNA é uma molécula que constantemente sintetiza os três tipos de RNAs: RNA mensageiro, transportador e RNA ribossômico. Todos esses RNAs estão vinculados à produção de proteínas na célula. No caso do RNA ribossômico, ele sai do núcleo da célula em direção ao citoplasma para a montagem das organelas ribossomos, onde dentro delas vão se formar as proteínas. Assim como os RNAs mensageiros e transportadores vão se direcionar ao interior do ribossomo para executar essa síntese de proteína. O RNA transportador, no caso, ele transporta os aminoácidos, que são as unidades básicas para as proteínas, enquanto que o RNA mensageiro ele leva a receita da proteína a ser sintetizada pelo ribossomo. E uma grande parte desse RNA ribossômico que o DNA produz fica estocado no próprio núcleo, em grandes bolotas escuras denominadas de nucleolo. Esse termo nucleolo é um termo antigo que significa núcleo do núcleo, porque antigamente se achava que ele tinha uma função de núcleo dentro do próprio núcleo. Só que na realidade, ele é um baita aglomerado de RNA ribossômico que fica estocado no núcleo e que também constantemente libera suas partes para o citoplasma com a finalidade de sintetizar novos ribossomos. E os nucleolos estão presentes em todas as células eucarióticas, então aquelas mesmas que possuem a carioteca: reino protista, fungo, animal e vegetal. E para a gente fechar aqui apenas uma curiosidade: sempre que a gente estuda as divisões celulares de mitose e meiose, tanto a carioteca quanto o nucleolo são estruturas que desaparecem ao longo da divisão celular. No caso, elas desaparecem no início da divisão, que é a prófase, e retornam ao final da divisão celular, que é aquela etapa de telófase. Então, em relação aos componentes celulares, é isso que a gente precisa saber. Falou!